Aí ela colocou, né, ela coloca algumas situações tais, só que ela é uma cambista, né, de informação a troco de algumas coisas e tiro por fora de muita coisa, porque o panorama de situações que ela coloca, né, e que não pode dizer, eu estou comentando entre isso, ainda que não comento isso, aquilo, eu comento o que eu quiser comentar e o que vira você sobrar e colocar, eu sei que eu não sou ninguém, né, porque que ela também não pode puxar uma cadeira ou sentar no lugar tal, eu não tenho que servi-la de forma alguma, ela não me considera e acha que a condição da autoridade da vida com que ela tem, entendeu? E por que ela não vai para os outros lugares? Que de fato, né, o que sobrou ela ficar aqui e vir para cá? Porque mesmo ela não fica, ela fica constantemente entre o espadarte e aqui, temos questões, né? Até que ponto ela diz que a competência do que ela consegue fazer, basta que ela mesma saiba usar os recursos jurídicos dela e a situação de interpretar as conveniências, ela sentou o rabo na televisão, ficou metendo o pau, ficou metendo o pau falando que a Janja é absurdamente brega, que, tipo assim, sobre direitos, né, em cima de coisa da classe trabalhadora e falando mal de situações assim, né? Então, entre algumas coisas que veio falar de PT, de Lula e disso e aquilo, e aquelas que, né, que o governo só é bom quando não afeta nada do que eles têm, que acho que já era dono disso e aquilo, ou seja, aquela que quer tudo pago dos outros e usufruir tudo e tem benefício, e conversando sobre situações no dia que como que ela faria se ela tivesse que defender isso e aquilo, ela colocando da Carmen Lúcia, falando que a família era toda bolsonarista, que era engraçado entender algumas jogadas, ainda que ela um monte de coisa que acontece na TV, então ela também não está aqui à toa, né? E o que viram direitos e deveres de invasivos, ou mesmo mostrarem as caras de como dizer até onde eles arrecadam e o que eles representam, porque ela não dá um centavo num ponto de ônibus, né? Fica atrás de um monte de coisa que ela não faz porra nenhuma para ninguém. E aí a questão de quando veio com o negócio de uma caneta ou uma coisa, é porque entendeu que achou que eu ia ficar servindo e pagando coisas que ela podia agradecer com uma caneta e que aquilo depois insistia, né? E depois eu vi um jogo de uma coisa e como que ela utiliza os lugares para poder ir na casa dos outros, ainda que tenha o recurso de visitar e conhecer isso aqui, o que é para economizar, e tem toda uma trama, mas o que são algumas questões que miseráveis e de extorquir, que entra a trama dela enquanto a casa ou as condições sociais de dentro de uma casa, ainda que tivera tido outra vida, e isso e aquilo não agregam relação para mim institucional, nem de direito, nem de dever que convém a uma condição social, ao que ela vive arrastando e ao que ela vive falando, que é exatamente o que eu já coloquei, já gravei, até porque não está colada na minha cola à toa e não está de graça, como ela mesma falou, né? Ela utilizou um recurso, entre aspas, de brincadeira uma ova, porque ela quer ouvir, quer falar, quer ser ouvida aqui, né? Entre vir e criar situações, e por que não é isso, por que não é aquilo? E tais lugares, isso e aquilo, não sei o que. Eu falei, também compreendo isso, porque eu trabalhei, que é isso, pá, né? Então ela acha, e que são os cambistas jurídicos em termos de como eles acham que tem uma trama, eles precisam vender informação e fazer inferno da vida alheia, entendendo a desgraça dos outros, eles automaticamente têm que lidando com condições de herança, aonde apontar isso e aquilo, quem somos, né, perante dizer que uma rua mesmo eu não sei apontar a rua, isso e aquilo, mas falei sim, a Praia dos Namorados é ali, só que ela é aqui, você não sabe fulano, como que você não sabe quem é isso? Como que você, porque são tradicionais, são não sei o que lá, falei sim, mas são tradicionais e eles sabem quem eu sou? Aí ela, né, então pronto, se eles são tradicionais e eu não represento nada da vida deles, eles também não representam na minha. O que virou um direito de ir e vir trabalhar e não ser corrupto e entender o que é um sistema carcerário ou prisional dentro de uma cidade, entre aspas, conveniente de liberdade. E entre a trama daqueles tradicionais que costumam mostrar a cara e trazer um panorama de coisas absurdamente graves, ainda que vem com um sorrisinho e tal, aí num contraste de você visualizar durante muito tempo perante algumas tramas, entre conversas maiores, conversas menores, conversas perante programas de televisão, polícia, tiroteio, ainda que mostra toda uma trama de atualização para criar, no caso dela,
Ah, mas como que é que você sabe? Você tá aí, você não vê televisão. Eu falei, quem garante que você não tá vendo televisão? Tudo que eu te pergunto da novela, isso, aquilo. Aí você me respondeu que eu fui falar para você o negócio do médico. Você me respondeu que assim eu tive eu entendia multidisciplinar de uma coisa, eu não estava te agredindo. Eu falei, muito menos eu. Por que motivo você achou que eu não tinha competência de entender isso daí? Ah, isso é dieta, isso, aquilo. Que horas que você vai voltar a comer o corpo? Por que você quer que eu volte a comer? Entender que eu não tenho orientação, isso, aquilo da minha dieta, né? Ou seja, vai procurar e vai fazer isso na casa do caralho da sua casa. Então, o que são relações, né? De você colocar o que é um rabo na cadeira, o que é variável interveniente de executivo, legislativo, judiciário, a quem atribuir historicizar direito, né? O que é racionalidade, não necessariamente, quando casa rua, trabalho ou minuciosidades descabidas, ou que viram tradicionalismo. Ela falou, você está aqui tem quanto tempo? Onde é que você conhece? Eu falei, ali, do Ariba, né? Que ela querendo que deveria saber onde é a casa do doutor Fernando, o tamanho da casa dele, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, eu não sei. Eu nunca procurei saber isso. Eu sei que ele é dono da galeria porque eu trabalhei lá. E eu tinha que saber isso aqui. Aí ela colocando o panorama dos antigos, dos Ferrari, dos móveis da rua, das coisas, quem quer alugar do quem não sei o que ela tinha, porque ela tá sempre colocando a condição das coisas dela. E dos lugares que ela morava e conhecia entre artistas, ou qual que falava, e falando mal deles, inclusive, na televisão, inclusive, né? Apontando o que para dizer que tem, né? O que vira. Você apontar, justificar, e que sobra mesmo apontar e bem apontar, porque algumas coisas não são à toa, né? Aí no final justificar isso daí, colocar que mas eu vou cobrar, porque eu não ia apresentar a cidade de graça. Eu quero que ela apresenta o que ela acha que eu dependo dela para apresentar na casa do caralho, que eu não vou pagar ela merda nenhuma, e ela nem devia estar aqui, a meu ver, como uma condição comercial, ou o que vira, né? A quem a gente tem que depender e entender situações que são propinantes, aliciativas, elas são invasivas, utilizam um efeito padrão de reduzir, então toma de volta reducionismo e entra que acham algumas questões que aparentemente não são coitadinhas e mesmo não vêm à toa, e, né, o que são os riscos de todas essas coisas, porque quando ela colocou um panorama muito grande e situações que vem colocando, não tá nem aí, foda-se tudo que ela tem, que ninguém invada na casa dela, que ninguém tira um centavo do bolso dela, que ninguém isso, aquilo, então que ela não tome no fundo do cu, porque muitas situações e realmente elas não me agregam juízo de valor e mesmo alarmam bastante a atenção do que é um panorama de situações entre, né, quem frequenta a Igreja Católica, inclusive, no caso dela e as que ela já apontou, que aí eu me apresentei, eu falei, você quer que eu me apresente? Eu morei um mês ali em cima, cheguei aqui meados de 2019, eu tenho que conhecer algum lugar, eu fui lá no final no salão de beleza, até foi lá no final na época, conheço até lá depois da Elisângela lá embaixo, já sei o que eram relações de academia ou relações das instituições da cidade do qual eu frequento e trabalho para pagar a sustentabilidade, né? E mesmo eu conheço quem contratou meu trabalho, de passagem isso, aquilo, eu não enfio na casa deles, não utilizo esse recurso. O que vira de fato quando você se tornar governo ou dizer que sobre uma condição de papado, o que é não entender minuciosidade dos outros, a quem atribui, apontar rei, papa, relações presidenciáveis, a quem justifique da base ao topo menor ou maior, ou que vira isso daí, que, né, o paradoxo de serial, o que virou impessoalidade para pessoalidade, como pessoalidade para impessoalidade, o que vira, né, causa e efeito de situações resolvidas e não corruptíveis sobre tamanha burocracia ou, de fato, relações multicontratuais, departamentais, impostóricas que subsistenciassem evitar, né, o que são acidentes, por que morrem, por que a doença mesmo acontece, né, ou quando situações tais, né, sobre o que vira gravidade e corrupção total, independente de armas e entre armas, né, e quando impulsionam que a coisa fica tenebrosa, que a gente está sempre falando das criminalidades do Rio, de um monte de coisa, da mulher que matou não sei o que, de que não sei o que, mas quando isso teve esses dias aí, essas renegociações de tarifaço, esse monte de coisa presidencial que está pegando aí, ela faz parte daquele grupo que vai de arquivo bolsonarista, né? Então ela tem raiva do PT atribuindo algumas classes de fato por serem pobres ou isso e aquilo, né?
E eu entendo cada coisa no seu lugar e todas ao mesmo tempo, mas já faz parte daquele grupo que se molhar a mão, os advocatistas que se molhar a mão e der uma roupinha, uma coisa da classe nobre ali, que ela não precisa pagar de um dinheiro de salário, ou não precisa compartilhar dentro de uma casa, que se é casado com o marido teria que fazer tudo, né? Ou casou na conveniência de não mexer na dela e fazer tudo. Então, que são essas relações que num dado momento eu nunca coloquei como um fator errado, de ter tido a minha independência, não era assim encostar a mão um no outro, qual que tem que cobrar por questão de utilizar isso, aquilo, mas o que vira o fator virgindade, véu, responsabilidade dentro de uma casa, de um casamento, o que são relações que já se tem antes, e quando isso vira interesse, em que momento a pessoa entende corrupção como infidelidade, o que é que sobra para quem, né? Quais as relações sociais, aonde você deve ter, sobre minuciosidades entre pessoas em trânsito e condições maiores, que implica altura, profundidade, lateralidade, para não ficar na merda absoluta e chacinada por todos que passam a saber tudo de você, o que é ter perna aberta ou fechada, não necessariamente, o que é saber tudo do outro, sobre a responsabilidade de fato, testemunha, revelatória, transcendental, direta e indireta, como de fato, né? Para que buscam igrejas e fingem igrejas, a quem atribuir direito laico, né? Ateísmo comparado, né? Quando na prática, quem justifica subsistenciar a ciência, qual é o limite das ambições entre casa, rua e trabalho, quando desde que aquele faça, mas os que exploram tudo e dizem que são donos do Estado, que saiu deles, ou aqueles que nem são apontados tão tradicionais e que se tornam muito tradicionais perante percentualidades, conforme lugares, regiões literalmente relativas, um bairro nem é uma cidade, ou aqui, tá doendo isso aqui pra caramba, tá até inchado. A quem coloque, tô com a barriga super cheia, tem a comida para comer, era para não comer amanhã, se eu comer agora eu não sei, né? Ó, aqui tudo. Aí o que são essas relações, né? O cara não veio trazer o negócio, tem que vir aqui. Então o que são as relações totais sobre, né, interesses, e quando isso vira, né? A pessoa não poder pegar, chega uma certa idade, mas pelo visto parece que nunca pôde pegar uma cadeira, né? E a outra menina não gosta nem de pegar a cadeira, os outros não querem ela aqui. E não necessariamente ela não vem de outros lugares amando, parece que sim, né? Mas a questão que faz o trânsito da coisa é não gastar nada em casa e extorquir os outros. Eu acho, assim, muitas minuciosidades graves perante um comportamento da área de quem, né, se apresentaria. O que vira seriedade sobre clichê de alguns que utilizam abuso de autoridade, não utilizam prática, são imparciais às ambições próprias, são exploradores constantes. O que virou clichê de medicina e não necessariamente, né? Medicina tem que sair, ou tá em cima do humano, revirar o humano todo, repicar o humano todo, como é que eu falo? Morfinar a conveniência de atalharem a quem justifique milagre, não necessariamente, o que é o naturalismo, o físico, todas as questões colocadas, quando, né, uma dinâmica que passam também terem, que são relações humanas e condições multiperiodizatórias, né, uma não parasitologia, o que são as simbioses ou a coisa total, enquanto o olhar físico apontado como racional ou coisificado, quando isso vira subatômico a macroatômico, como que são protocolos de fato, e a compreensão operacional e não necessariamente a preventiva como pré-operacional, que isso implica, né, jogar nas costas da educação, aqui mais sucatear, quando isso são ministérios, quando em relação de Estado e recolhimento de imposto sobre um valor social, nós temos condições, e eu vi condições muito criminosas etiquetadas de, inclusive, tradicionais, advogados, juízes e todas essas coisas. Então, num dado momento, a quem justifique, né, perante qual trabalho que humaniza práticas entre a infidelidade que façam bem subsistenciar, né, a quem atribuir doutores, doutorados, bacharéis, bacharelados, quando virou a área da educação. Esse é o clichê da educação, em tom da educação física, ou não era da educação física, quem não precisa ser nem atleta e educação física, e ficar a situação de escola e não necessariamente, aqui em esporte, aqui em toda uma trama que eu já coloquei, e aqui em serviço de personal trainer, ela me linchar, né? Você sabe coisas na proporção que eu sei ou muito mais, e não sabe apontar andando na rua e andando a pé. Eu falei, sei sim, só que eu estou constantemente trabalhando e tentando ter seriedade sobre o que eu escuto,
sobre aquilo que dificulta a minha atuação já virou uma bomba relógio também. Eu penso que também, talvez do seu conhecimento, ou falei assim, ou da sua atuação, como ela colocando situações que eles acham que por serem da área de direito, tem direito de saber e ter domínio disso, para poder ter méritos nas costas dos outros, inclusive. Desculpe ter ido na garagem ali resolver umas coisinhas. Esse pacote, ele tem a flexibilização, né? De ser um pouco antes, um pouco depois, aí você pode estar escolhendo a sua data entre 6 dias ou 5 dias para poder escolher esse pacote. Aí, geralmente, a menina dá uma olhada no mapa, todo o agendamento que já tem, né? Mas a gente reserva tudo direitinho. Então, aí depende de qual a sua disponibilidade, né? Com relação ao pacote e a data, que ele implica, né? Dia 31, dia 1º, mas aí você que escolhe, tá? Seis dias, 3 pessoas, 3.900. 5 dias, 5 diárias. E 6 diárias. 6 diárias. 5. Aí aquela teoria de sei de todo mundo e não revelo. Não revela é a casa do caralho. Tô percebendo que não revela. O que isso virou sobre a quem aponta a ética e as coisas que de fato, ao peso do que chegou a colocar e avisar o que é uma destrama jurídica ou um golpe de multi-ameaçadores, é quem virou diplomacia, propina, alfandeguinha das conveniências, ou estimulem alfandeguinhas, abram-se novas alfandeguinhas, quem que é o cachimbo da paz ou não cachimbo da paz, sobre toda a jogatina, o que virou golpe perante a medicina tradicional, a estética, a farmácia tradicional e a infidelidade total, fracasso total, o que são regras de fato, que fecham essas lacunas e mesmo dê direito a todas as pessoas que mesmo mostram a cara, independente de qualquer condição racial, sendo que todos se tornaram absurdamente racistas, infiéis e desconhecidos, e sai absurdamente caro jogar mesmo idioma e não idioma num dado momento, né? O que fica? Você precisa de ter uma língua, que é uma coisificação lingual para conseguir trânsitos, né? A quem justifique a sua estada sozinha e não necessariamente a quem interprete dentro de uma casa, né? E o que vira a rua como a rua. A quem olhe ou controle a conveniência da rua e se acham controlar, andando a pé. A quem justifique por cima e por baixo, laterais e condições continentais, quando o problema, né? O que é o paradoxo da democracia? Que quando muito mal falar, sabem testemunhar não necessariamente, ou testemunhar a maldade toda. E boa noite, fiz uma reserva mais cedo. Eu gostaria de fazer mais uma reserva, seria para casal. A joia, em nome de quem? Para casal, né? 350 Pix ou dinheiro, 380 no cartão, 50% de reserva, 50% no check-in. E qual dia? Estamos aqui à disposição para fazer essa reserva. Então, né, o que virou entre condições absurdamente complexas ou trabalhos entre forças armadas, não necessariamente forças armadas, mas o que vira, né, apontar grosseiramente causa e efeito de instituições e produções que se tornam tradicionalizadas e não necessariamente, o que vira o limite do ir e vir do espaço, como do brotar e não necessariamente entre apontar, justificar com terra, sem terra, entre tradicionalismos e não necessariamente, o que virou, né, entre dois, aqui interesses sociais, isso virou física, desfísica, química, matemática, história, geografia, né, uma biologização às conveniências, ou tudo a quem coloque, né, instituições ou independente de dentro de instituições que ganharam direitos de venderem em larga escala, quem vira o imposto, o pedaço da casa, o quintal e não necessariamente, todas essas coisas implicaram, né,
em direitos deixados e fracassos nem arbitriados, nem usufruídos sobre uma gravidade que implica em seriamento lógico, regras lógicas que mesmo acomodam para isso e aquilo, alguns passam a catalogar e aos interesses como achar que ninguém olha dentro de um contexto de rede social. O que é você colocar virtualidade a todos, a quem justifique ir e vir, ou dizer que fazem, estimular que fazem, e não necessariamente você entender que tem sempre olhando, que é quando Deus justifica estar sempre olhando, ou em que momento é parar para melhor falar. Quem de fato acredita nessas coisas, o que virou espiritualizar e não espiritualizar, a quem atribui a abstratualidade como materialidade real, em que momento é a criança, é o tratado educativo, em que momento isso vira especificidade tardia de leite derramado, não necessariamente, quando as coisas implicam o que mais acidentar, o que mais violentar, o que mais estuprar, quando virou matéria-prima comparada, quando virou pró-incesto, desincesto, padrão da responsabilidade de fato daquilo que justifica, educar, transferir, entender o momento de trânsito espacial e não necessariamente, até que ponto as pessoas se apresentam sideralizadas e não necessariamente, né? Sobre o ressustentabilizar e dizer que sobre alguma naturalização a pessoa implica, deve estar implicada em alguma sustentabilidade, dizer que alguns olham mais aterrizados, estão mais, né, entre as margens, antes das margens, e não necessariamente atribuir justificativa, como por exemplo entre apócrifos e referentes ou relações sociais. Lá não teve Cristo, nunca foi Cristo. Mas num dado momento seria o Messias, foi acreditado para esse, mas não foi para ele, mas foi com o outro. A quem justifica em homens e mulheres, e quando a situação perpetuadora entre agudos e crônicos, a quem Santíssima Trindade trouxe esta boa nova, né? O que vira seriedade sobre alguns apontamentos, saturação que não mais agrega bons apontamentos que não são considerados como maus apontamentos parcializados, porque quem recataloga, justifica, encapa entre racionalidade, e num dado momento alguns inimigos passam a quem dá tempo da transição total, né? No momento faça-se um palco, ou num dado momento todo mundo converge conveniências, né? Anula conveniências e não necessariamente quem vira mocinho, a teoria da história de fato contada, transferida, traduzida às conveniências de, né, entre concílios, não concílios, regras e o que vira de fato, né? Quando uma coisa traz uma complexidade, que é singularidade e repetição, e o que é humanização entre minoria e maioria, a quem justifique a amostra placebo, falseável, quando a questão do a quem dois implica a árvore genealógica, a quem atribui, o qual já coloco como genealógica, a responsabilidade de dentro de uma casa, dizer que veio de fora, veio de dentro, o corpo era alienado, não sabia, que são reações instintivas entre tocar e não tocar o outro, entender suas condições sensoriais, suas condições sexuais, o limite, porque busca, porque não busca, porque atribui ouvir. Então, o que num dado momento, inclusive, entre jejum, celibato, obediência, dizer que são assexuados, homossexuados, heterossexuados, praticantes, não praticantes, quando isso vira mesmo um fator de responsabilidade enorme, de quando, inclusive, o que é o corpo sobre as condições instintivas, ou dizer que, né, existe uma necessidade, ou praticam sexo sem amor, amor sem sexo, em toda uma jogada de muita coisa, e que são prazeres momentâneos, e como a pessoa interpreta o corpo como uma ambição de tipo, né, finge que não faz isso, mas faz com ele mesmo, só usa com vibrador, trepa com a criança que não sabe, trepa com bicho, virou uma minuciosidade literalmente, né, que agrega ao juízo de valor, ressubsistenciar e dizer mesmo, quando a criação, quando a minuciosidade responsável da necessidade, da descoisificação, ou mesmo da coisificação ao juízo de valor elementar, e quando anatomizável de você compreender a criação, a independência absoluta entre todos os trânsitos, entre ir e vir, até que ponto você consegue verbo gerundificar passado, futuro, a quem atribua temporalidade espacial, em que momento você pegar e repontuar criacionismo largo e restrito, ou mesmo que virou, né, causa e efeito monoteísta, necessidades reais sobre um casamento e não necessariamente um ajuntamento, a quem trata, a quem justifique se a própria igreja não precisar de destrato diante igreja, segundo falseáveis e falseados. Então, o que virou necessidade comparativa, ou dizer que nem Deus, ou num dado momento atribui, né, ou filha da puta do Deus não fez, ou mesmo não agregam Deus, que dizer constantemente Deus. Deixa usufrutos e arbítrios, ou entre sobre deuses, e por que então a segurança não resolve, que utilizam horários e anti-horários para
vai morrer mesmo, ou tipo, se eu fosse carregar, ou tenta se carregar, e já que não carrega, carregando e não necessariamente, a quem atribui carregar subsistencialidade que se independencia espacialmente em sinal, em ponto, em elementaridade, né? O que vira esta essencialidade consciente perante a onipotenciação onipresente, que mesmo oniscientiza, né, o fator a quem atribui a autofatificação histórica, enquanto mesmo a verdade perante a Santíssima Trindade, que precisa impostar, quando Deus nunca foi mal, ou que vira pesar a mão, que se a morte não existe, a ressurreição, a quem justifica causa e efeito perante constante, descabida ou mesmo variável não considerada entre agudos e crônicos ao direito de todos, se apontar como vilão, se apontar como agressivo, cutucar todos eles para dizer como todos cutucam ou fingem não ser racismos de coisas, ou mesmo que atribuir e você entender o sentido das coisas. A cor, o cabelo, as medições, o gordo, o preto, o branco, porque isso tem relações de inteligência, estimularam e sobraram e saturaram a perguntar qual é o limite das inteligências, né? E quando mesmo você sobrar em terra de jesuíta, e não necessariamente, por que não, né? O que acharam os totais serem donos da terra e usufruir coisas quando o paradigma e paradoxo de Estado. Declarar uma coisa e dizer isso vira uma responsabilidade uniforme. Ou isso é além da gente, são propriedades fundamentais, que é a humanização da coisa, que esse bando de porco, de nem chiqueiros, quem são os porquinhos, né? Coloca sim qual o seu nome e qual data que você quer. É para casal que você falou, né? No nome de quem? Esse nome mesmo é Romero? Com H? É assim que fala? Então, meio que colocando o que é você se deparar com situações, né, laicas, ou quando falam são privados, nunca defendi isso, nunca defenderia bandido, foda-se esse governo, todo governo nunca tá bom, como ela colocou para mim, tem que aparecer alguém que não se incomode, ou tipo, dê tudo e faça, você tá falando com ela, você não tá interpretando, indo na igreja, eu disse que tudo seu era em nome de Deus, me oferece uma casa sua para eu morar, seria problema? Ou dizer que você não está morando na minha casa, eu falar que aí você não acreditaria, né? Que são relações tais de ir e vir sobre a transcendentalidade, inclusive a quem a gente acha que um correntismo de mais velhos, entre algumas situações, são fatores bondosos que mesmo muitas vezes não são. E o que virou recurso etiquetado entre executivo, legislativo e judiciário, e não necessariamente o que vira variável interveniente da política, quando tem que pegar os aterrizados, os acidentes constantes, ou dizer que tem na mão na obra a quem justifica corrupção ou não corrupção, que já virou conveniência de falar nenhum presta, então é melhor nem ver um canal tal, né? E dizer que num dado momento se encurtar ou puder mais infidelizar ou justificar tocâncias tais à medicina e alguns escândalos variados, independente de a quem a prostituição vira um problema para medicinadores, impaciência inclusive também, a quem virou atribuir estética estarem no mundo fitness e não necessariamente, o que isso vira no câmbio global, traz uns que no lugar não tem nem condição, ou tem uma boa medicina, a quem justifica o protocolo ruim, por exemplo, cubanos e brasileiros, ir e vir a quem deixar, a quem submeter o país, o que vira atribuir e entender a corrupção, a lavagem de dinheiro, a estética total, o que vira o momento de qual que é de qual entre agudos e crônicos, coisas que mesmo devem ser uniformizadas, e o regime tem uma complexidade, não pode ser uma coisa descabida, porque é uma coisa maior, mas mesmo quando singularidade trazem causa e efeito, a quem justifique a explosão e exata, humanizável, a quem bem se considere. 28, 29, 30. Já foi agendado para esse mesmo dia? 28 de 11, 7 de novembro. Romero Pedro. Tem aqui sim o agendamento, né? 28 a 30, 3 pessoas, 900, depois de 450, 2 do 11 tá aqui,
suíte 214, não trocar, falta 450, do jeito que ela anota, eu tô lendo para você do jeito que ela anota aqui. Seu telefone, seu nome todo, período 28 a 30. Então, mais uma no seu nome, né? Você tem uma outra opção, já conhece o hotel, tem preferência por outra suíte, ou no caso, prefere ver com a menina da 76, que fez o mesmo agendamento na hora que você ligar. Eu já vou colocando aqui seu nome, mais uma para 28 a 30, né? E esse para casal. Então, R$ 700, 350, 350, né? Eu tô anotando aqui, confere comigo, mesmo telefone, tudo certinho. Isso, eu faço uma reserva pro casal. Nessa vez eu vou levar meus pais. Mas amanhã cedo eu mando mensagem pro menino e converso com ela sobre a questão do quarto. Sobre a suíte, tá bom? Obrigado. Ok. Isso, né? Tá joia, agradeço também, tudo certinho, tá bom? Obrigada, boa noite. 700, 350. Pagar 350. Ok. Aí foi aí que a gente se descapengou, porque ela faz de som em alguns horários, fora que ela é apontada que ela não escuta muito, e não escuta muito vírgula, realmente fica meio que assim, né, sobre algumas questões, mas não está aqui, é falta de conveniência, está sempre questionando tudo do bom e do melhor, desde que não afete um centavo no bolso dela, ela colocando que são problemas nas relações, desde que se pela lógica tal, você exatificar, o que é você ficar, as coisas se tornarem caras e você pagar além, ficar dando gorjeta, ficar dando isso aquilo, mas no caso, um recurso enquanto miserável e sanguessuga. Aí falando por que as pessoas nem gostam, aponta como que ela não faz a caixinha, isso, aquilo, ou questões de que ela que deixou claro, e algumas questões aí ela utiliza essas deixas, começou a usar essas deixas entre mandar aumentar muitas vezes, além de uma condição tal, sentar aqui e volta de novo para ver se tá falando, fala mal do cliente, ou tipo assim, tá falando de mim por causa de quê, ou isso, aquilo, aí você vai ajustar o negócio lá em cima, ela tá falando 300, televisão absurdamente alta, e quando ela coloca a questão de falar algumas coisas, vem me dando uma espécie de patada educada entre, né, quando a questão é comidinha e virar uma velhinha, ou viro, não gosto, aí virou, eu tentei, né, tá aqui, eu tento fazer aquelas coisas, ser educada, às vezes você olha assim, o que é o pacote da coisa toda, inclusive de eu estar gravando, o que é tudo isso aí. Que ela sim, ela utiliza um recurso de bem educada e não ficar carregando coisas, mas não significa que ela não carrega, né? Não vem essa questão para mim, porque há muitas coisas que ela puxa e questiona, fulano tá vendo isso, não tá fazendo isso, ela tá pontuando coisas e mesmo levando, que ela observa ostentação, mantém ostentação, e ela transita isso com quem paga fora daqui. Ela não está aqui à toa, e as deixas dela com abuso de autoridade e essas inconveniências de sugar. Sou a fudida que não considera e que trabalha com ela, não sabe qual é o meu salário, eu me impondo de certa forma, como que se eu deveria que sustentar alguma coisa e entender que eu estou falando com uma autoridade que é absurdamente ativa, ou que tem esse critério de que também o que virou até onde o limite de autoridade de cada um, que implica que tem que subsistenciar e tirar do bolso, que vira um fator
o limite de alfândega, propina, coloca alfândega, né? O que é uma burocracia de deixados de arrastos de situações tais, o que eu interpreto como muito grave mesmo, muita coisa, e a gente colocando várias questões. Não saí falando tantas coisas isso e aquilo, mas falei algumas coisas da academia, da espetos, algumas coisas tais, que para ela é conveniente, se tiver o dinheiro, se for o imóvel dela, se for isso, aquilo, essa é as conveniências que não são convenientes para mim, e entre as patadas dela de, né, já que ela tem a competência, ou já que se fosse assim ela faria, então a gente bateu, né, entre algumas situações que não me agradam não, e que não agrade a ela, e foda-se, que assim estamos colocando o que é, né, a arma vem para todo mundo, o Deus mesmo questiona quem é que tá dentro e fora da igreja, né, fazendo o quê, né, entre os golpistas, inclusive, que viram rifas, vendendo rifas, isso, aquilo, quando já eram ricos, que ostentam um monte de coisa, inclusive muito cara. Aqui dentro são as boizinhas que não é porque é tão velhinha que elas não querem farms ou qualquer coisa que fique falando o tempo todo. Olha aquele cara que ele é político, mas olha ali o casaco dele com a barriguinha enorme, olha como que ele é brega, olha como que isso tudo é brega. Imagina a bolsinha douradinha que nunca apareceu, né? Tipo, ela ainda quis reforçar, tá vendo o que eu uso? O que eu uso é de marca. Ó, acabei de chegar, eu chego lá, todo mundo quase que se rasga pra me dar isso e aquilo, e aquilo, falando da irmã dela, das coisas totais que ela trouxe, que ela mostrou várias vezes, calçados, coisas caras, aí vem com bijuterias, vem com um monte de coisa, mas já é uma estratégia de trânsito também, sobretudo com roupa, você tá sempre observando tudo, falando, entre aspas, da minha tatuagem, do meu cabelo, se eu subir, se eu desci de peso, com aquela coisa do tradicional, né, que aí ela alegando que a pessoa falou muito bem dela, que elogiou ela na rua, porque na verdade é um atípico que aconteceu, não estou dizendo que as pessoas não gostam dela, mas eles não conseguem falar com ela facilmente, ela não escuta, e ela não conversa não com qualquer pessoa de rua se não for por algum interesse, ela não conversa, é visto isso, todo mundo aponta assim, não estou dizendo que as pessoas não vão gostar e que não tem tradicionalismo, o que é o limite de todo mundo, o que é o interesse que faz a pessoa conversar o tempo todo, mas não são situações diferentes, e eu não estou, muitas coisas eu não estou até que ponto, né, a altura das gravidades ou pior, que virou, né, eu tô recolocando todo o meu histórico e querendo mesmo que as pessoas entendam, que as pessoas têm que se constantemente falar para se defender, se não falar é problema, se falar também é, se votar é problema, se não votar também é, e o que virou um estigma dentro de uma profissão de carregar peso para todo mundo, a droga cai naquela ali como isso e aquilo, e quem busca para quê? Então, né, se mudou o corpo, você é isso, aquilo, ou você vai ser o travesti da cama que ele sempre busca, porque como é que ele sabe? Porque outras coisas não é conveniente saber. O remédio, as drogas, a infidelidade, o homossexualismo, tudo você não pode acatar. Falar isso, e entra na igreja e sai, a quem atribui reencarnação, não reencarnação, doutrina, toda uma jogatina de coisas que virou, inclusive, né, inadimplência da católica, aqui em crentes, né, sobre os terreiros de macumba total, a depender de meter a faca no outro, pegar o virgem, comer a carne da magia negra, não estou vendo situações aqui mesmo, de fato, obedece os critérios do corpo incorrupto, da fidelidade minuciosa, que se aquilo ali você não atende, você é muito mais criminoso do que qualquer um governo que muito mata, como, né, estupro, pedofilia, prostituição, descabimento receitual, vender pecado sendo que você não limpa nem a bunda. Então tem-se muitas questões tais que eu entendo o que virou, né? Todo mundo tem que só fazer direito, então todo mundo fazer direito, e cadê o dever e o direito, e a lavoura e a não lavoura, sem terra, do não terra, qual o momento da responsabilidade da casa, e dizer que o fator transferente da coisa implica o que é de fato o momento individual dentro de uma casa, por que fingem aliançar sobre a infidelidade da rua, inclusive quando fazem na rua e diz que um dentro de casa, em que momento um dentro de casa enxerga, se muito fica dentro de casa, se é conveniente ficar dentro de casa, quando eles apontam, inclusive a maioria, que se não tá bonito, ou se engordou, é justificável que você tem que tomar um chifre. Se não tá fudendo todo dia, você sabe que naquele dia é tudo muito minuciosamente calculado. E eu vejo a criminalidade tenebrosa na área de direito, tenebrosa, uma etiqueta, um abuso de autoridade, enfim, embaixo do tapete, gravidades tenebrosas na rua, sobre piso salarial, sobre essas condições escravistas dentro de casa, com empregados, né? E conversando de novo com a menina, falando sobre as condições de tenebrosidade com relação ao que é trabalhar dentro da casa dos outros. Ela hoje ficou indignada de todas as vezes que eu tenho ido limpar a Casa Verde, eu tenho ido sozinha, porque nunca nenhuma delas foram e nunca recebeu uma pessoa limpando sozinha o valor que eu recebia. Eles receberam quase que o dobro, elas alegando, falando que em muitos lugares é tenebroso gritar da casa dos outros, porque eles largam todas as panelas para arear, tudo sujo, tudo para descongelar, todos os armários para colocar as coisas para colocar, coisas que você não acredita.
que é também um problema de a quem apontar. O que virou largura e estreitamento de auxiliar de serviços gerais, como aqui empregado doméstico, e dizer assim é conveniente se tornar etiquetado na rua e você não pode botar um lixo, que isso é coisa do empregado doméstico, entre o diarismo e a desgraça que toda aí está. A quem justificar câmbio industrial coisificado, atacado e varejo, e o que sobra reversa física, a quem justificar ateu e religioso, não necessariamente o monoteísmo, e a responsabilidade do que a pessoa busca como um fator individual. Você atravessa aquilo para quê? Você toca ou não toca, por que motivo? Isso é causa e efeito vocacional ou não necessariamente? O que se atribui poder ao sucesso? Então eu tenho todas essas coisas muito bem vinculadas comigo, né? Bem, então já falei de todas as formas e não tô medindo também água para pôr fubá e ficar sendo ameaçadinha pro filho da puta que acha que é alguma coisa que nessa altura não é nada, não. Por incrível que pareça, eu não tenho medo de filha da puta algum e nem de todas as coisas que eu falei, né? E o que vira a ética que eu sempre tive, tudo que são jogados, que chega e fala uma coisinha ali aqui e finge que não fala no outro lado, já vem encarregado para dizer que quando você tem a coragem de falar e o limite de você apontar as mesmas coisas, a quem vira história aos pedaços, a conveniência, né? Tiro na cabeça de quem? E que mesmo é a fé absoluta que me move até agora. Eu tenho protocolo, eu tenho priorado, eu tenho a Santíssima Trindade e eu fui colocada numa condição muito além, inclusive de fazer dentro de casa o que era honrar pai e mãe e amar Deus acima. Então, ó, saibam brincar comigo.